João 16, 33. Enquanto você está abrindo, o texto, ele começa, a primeira palavra começa dizendo: tenho-vos dito isto. Então, ele está fechando um discurso que ele começa nos capítulos anteriores. Capítulo 15, ele vai falar: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E ele está ministrando uma palavra muito específica para os discípulos dele. Não só para a equipe principal, que eram os 12 apóstolos, mas para os discípulos. Quando você acompanha o ministério de Jesus na Bíblia, você vê que o alcance do ministério dele, ele era assim muito amplo. Então era comum Jesus estar falando para uma multidão, e multidão é uma coisa assim meio sem definição, né? Multidão, numa multidão pode ter todo tipo de gente, todo tipo de interesse, todo tipo de motivação. Na multidão pode ter pessoas que estão ali porque elas precisam ouvir uma palavra, e possivelmente pessoas que estão ali só para criticar qualquer palavra que seja dita. Dentro da igreja é muito comum isso acontecer. Pessoas que às vezes vêm para o culto porque precisam ouvir uma palavra, querem ouvir uma palavra. E tem algumas pessoas que se ocupam, e às vezes, de ir para a igreja só para arrumar uma palavra para criticar, porque isso é multidão. E Jesus, ele pregava para as multidões. Porém, em alguns momentos, ele reunia apenas os discípulos, aqueles que já tinham feito uma decisão de caminhar com ele, já tinham feito uma proclamação de fé nele, já tinham reconhecido que ele era o Messias de Israel. Esses capítulos de João, ele está ministrando para esse público, aqueles que estavam ao lado, que de alguma forma já participavam da vida diária e do ministério dele. E então ele traz vários assuntos, e ele encerra com esse versículo, com essa palavra aqui, que são 4 declarações, e cada uma dessas declarações nos deixa um ensinamento a respeito da relação dele com os seus discípulos e do seu papel como Messias, do seu desafio de reconciliar o ser humano novamente com o seu Senhor, com o seu Criador, com Deus. Então o versículo 33 diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. É a primeira declaração que ele faz. No mundo tereis aflições. É a segunda declaração que ele faz. Mas tende bom ânimo. É a terceira declaração que ele faz. Eu venci o mundo. É a quarta declaração. Então, num pequeno texto, ele faz 4 declarações, em cada uma delas deixando um ensinamento para os seus discípulos. Então, o primeiro, que é a base para mim de todas as demais declarações que ele faz, é: para que em mim tenhais paz. Não é só nos dias de hoje, sempre o ser humano viveu à procura de alguma coisa além dele. Isso faz parte do ser humano, faz parte. Alguns, para tentar preencher algo que eles sentem de vazio, vão procurar isso, às vezes, em práticas, em pecados, ou em vícios, enfim. Mas a necessidade de satisfação pessoal faz com que as pessoas busquem isso em qualquer lugar, né? E alguns vão buscar em outras pessoas, alguns vão buscar em realizações pessoais, alguns vão buscar em conquistas materiais, com a ideia de que se eu tiver aquilo ali, eu vou ser feliz, se eu alcançar isso ali, eu vou ser feliz. Enfim, é uma coisa tão ampla, tão vasta, né? Às vezes, hoje na reunião aí dos nossos adolescentes e jovens, muitos que estão aí com 14, 15, 16 anos, eles têm certeza que o dia que eles se tornarem maior de idade, eles serão felizes.
Não, o dia que eu tiver 18 anos, que eu for independente, que eu puder tirar carteira de motorista, eu vou ser feliz. Aí quando ele completa os 18 anos, ele descobre que não mudou muita coisa. Até mesmo porque ainda que ele consiga tirar a carteira, ele não vai conseguir comprar o carro. E a vida entra numa crise, porque agora ele tem a carteira, talvez até o carro, mas está faltando alguma coisa. Aí, não, eu acho que eu preciso fazer uma faculdade. Então ele vai para uma faculdade, vai lá, faz o cursinho, passa na faculdade. Ele tem certeza que se ele estiver num ambiente universitário, se ele, andando com outras pessoas e andando com rumo profissional na vida, ele vai ser feliz. Então ele passa no vestibular, entra na faculdade, está cursando, aí aquela luta, não, vou ser bom mesmo é quando eu terminar a faculdade. Ele termina a faculdade, aí pega um diploma e descobre que ele não sabe tudo que ele deveria saber para poder exercer a profissão dele, e entra numa crise, porque ele pensou que terminando a faculdade ele seria feliz, e ele não se tornou feliz. Não, na verdade eu acho que o que eu preciso é entrar no mercado de trabalho. Então eu vou distribuir currículo para arrumar um emprego. Aí ele distribui currículo, de repente aparece, ele consegue entrar no mercado de trabalho, ele está trabalhando certo. Se eu estiver trabalhando, ganhando meu dinheiro, eu vou ser feliz. Aí ele começa a trabalhar e começa a ganhar o dinheiro dele, mas ele percebe que está faltando alguma coisa. Ele até começa a comprar as coisas dele, dá aquela satisfação, mas está faltando alguma coisa. Eu acho que eu preciso mesmo de uma família, eu preciso arrumar uma pessoa, eu preciso me casar. Aí ele, não, eu vou arrumar uma companheira ou um companheiro. Aí entra nessa e tal, papá, arruma uma pessoa legal, poxa, ama, apaixonado, vou casar, o dia que eu casar eu vou ser feliz. Aí casa, poxa, foi muito bom, lua de mel, que barato, que tempo diferente. Aí de repente ele percebe que o relacionamento eu estou numa certa rotina, não era aquela coisa toda, como diz o Cláudio Duarte. O Cláudio Duarte é muito engraçado quando ele fala desse negócio, porque ele fala o seguinte: tudo que o jovem quer é fazer sexo, tudo que o jovem quer é fazer sexo, e ele não pode. E o que o casado, tudo que o casado pode é fazer sexo, e ele não quer. Aí o cara fica naquela crise, eu quero casar para fazer sexo. Aí ele casa e descobre que não é aquela coisa toda, que ele não está naquele gás todo. Aí entra numa frustração. E o ser humano entra nessa noia assim, de achar que se eu tiver eu vou ser feliz, se eu tiver eu vou me encontrar, se eu tiver eu vou me preencher, se eu alcançar isso, se eu fizer uma viagem. E ele vai percebendo que nada nunca é suficiente, porque de fato nada é nunca suficiente. Existe de fato um buraco, um vácuo no coração do ser humano que só é preenchido com Jesus. E ele diz isso: para que em mim tenhais paz. Jesus, ele nunca condenou ninguém de querer ter coisas. E não é problema ter coisas. Algumas pessoas acham que ter dinheiro é problema. Não, a Bíblia não condena. A Bíblia diz que as riquezas são dons de Deus. É um dom, Deus dá o dom da pessoa enriquecer. Então não pode ser pecado ter dinheiro. O que a Bíblia condena é o amor ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, é a raiz de todos os males. Então Deus não tem problema em você ter coisas, Deus não tem problema em você conquistar algo. Não, Deus não tem problema nas suas realizações pessoais, não. A grande questão é quando você coloca o coração nisso e tira o coração dele. Porque quando você tira o coração dele, nada é suficiente. E essa paz que você procura, você nunca alcança. E o grande problema de uma geração como a nossa é que nessa busca desenfreada por uma resposta e não alcançando, aí começam a ter que preencher com antidepressivos. Os consultórios dos psicólogos estão cheios, dos psiquiatras estão cheios. As pessoas querem respostas que às vezes estão tão perto delas, mas elas estão buscando onde não tem resposta para dar a elas. E a vida vira uma frustração, o índice de suicídio aumentando, o índice de pessoas com todo tipo de síndrome do pânico e depressão de todo tipo, aumentando. E Jesus vem e define toda a necessidade, tudo aquilo que o homem está buscando nele, para que vocês tenham paz em mim. Porque qualquer lugar ou qualquer tipo de paz fora dele é uma ilusão, ela é passageira, ela é insuficiente. Então, na nossa relação com Jesus, nesse papel messiânico
de nos reaproximar do Pai, entender quando Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É encontrar em Jesus a única resposta para uma paz verdadeira. Não são conquistas que vão levar paz para a sua casa, nem para a sua vida pessoal. Não tem problema você querer conquistar. O problema é quando você coloca o coração nisso e tira o coração dele. A paz só existe nele. Ele é o Senhor da paz. É a primeira declaração. A segunda declaração, para mim, na sinceridade de Jesus, ela é extraordinária, né? Porque ele faz a seguinte declaração: no mundo tereis aflições. Mas é interessante que ele só faz essa declaração depois que ele fala que nele teremos paz, para mostrar que a segunda declaração não pode macular, não pode interferir na primeira. Então, em mim vocês terão paz, ponto. Tá. Se você estiver com o seu coração em Deus, se você estiver com o seu coração em Jesus, independente de circunstância, independente de fase, independente de momento que você esteja passando, você vai ter paz. E a Bíblia chama essa paz de uma paz que excede a todo entendimento. Por quê? Porque você vai ver uma pessoa que tem tudo para estar atribulada e ela em paz, e você vai ver uma pessoa que tem tudo para estar em paz e ela está atribulada. E a diferença é Jesus. Então isso aí está encerrado. Paz em Cristo, pronto. Agora, mesmo com paz em Jesus, no mundo tereis aflições. Olha que coisa. Porque essa declaração, ela é inevitável. E como é importante a gente entender isso para a gente não entrar em outra crise. Porque qual é a crise das aflições que o mundo causa? Só as pessoas começarem a questionar coisas que elas nunca deveriam questionar. Se você estiver com saúde, você não questiona que Deus te ama. Se você estiver com dinheiro, você não questiona se Deus te ama. Se a sua família estiver unida, tudo direitinho, você não questiona se Deus te ama. Mas quando uma aflição bate a porta, qual a primeira dúvida que bate? Será que Deus me ama? Porque a aflição do mundo, ela vem de alguma forma para provocar esse tipo de crise. E as pessoas às vezes dão lugar a essa crise. Mas Jesus vem para fazer uma declaração de algo que simplesmente é inevitável. Quando a Bíblia fala que há tempo para tudo debaixo do sol, como é importante a gente entender a questão do tempo. Como é importante a gente saber administrar a questão de tempo. Das fases. Fase boa. Eu sabia que se uma fase boa inaugurou na minha vida, que eu preciso aproveitar essa fase boa. Que eu preciso curtir essa fase boa. Eu preciso celebrar essa fase boa. Mas eu preciso estar nessa fase boa entendendo que de alguma forma ou em algum momento ela pode passar. Em algum momento pode chegar uma notícia ruim, desagradável. Em algum momento pode acontecer algo que eu perco o controle da minha vida. E essa fase boa passar. E não tem ninguém imune a isso. Não tem ninguém imune a isso. Às vezes é uma doença que chega, às vezes é um descontrole, alguma coisa que acontece na sua vida financeira, enfim, são tantas coisas que podem acontecer e que todos estão sujeitos. E quando isso acontece, eu entender que as aflições do mundo não diminuem o amor de Deus por mim, que as aflições do mundo não diminuem a aliança de Deus comigo. É simplesmente uma fase, um momento que vai passar. Se o momento bom passa, o ruim também passa. Então, entender isso, e é importante, eu estou falando para um grupo expressivo de pessoas essa noite, além dos que estão em casa assistindo na transmissão, qual é a fase que você está passando? Então, se você está passando uma fase boa, o vento está soprando a favor, querido, embarca e deixa o vento levar, aproveita, curte com responsabilidade, mas se você está passando uma fase ruim, não murmure, não peque, não desista, não desanime,
Não esmureça. Não questione o quanto Deus te ama apesar da fase ruim. Continue com o seu coração nele, ele é a sua paz. E saiba que você está aprendendo algo na fase ruim que você na fase boa não aprenderia. Você está amadurecendo na fase ruim em áreas que na fase boa você não iria amadurecer. Então, quando ele fala assim, no mundo tereis aflições, essas aflições, elas não vêm para nos destruir. Eu preciso olhar para a Bíblia num todo e entender que quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos aqui amam a Deus? Vou perguntar de novo, quantos aqui amam a Deus? Então as nossas fases ruins vão colaborar para o nosso bem. Você vai crescer, você vai amadurecer. Você só não pode desperdiçar a fase ruim. Você só não pode deixar a fase ruim passar sem você aprender o que ela tinha para te ensinar. Você só não pode questionar aquilo que não pode ser questionado. O quanto Deus me ama, independente da fase que eu estou passando. O quanto Deus tem uma aliança comigo, independente da fase que eu estou passando. Então, essa segunda declaração não é para nos desmotivar, é simplesmente para nos preparar para algo inevitável. No mundo tereis aflições. Mas não para aí. A terceira declaração é: tende bom ânimo. Fala com a pessoa ao seu lado, você olha para ela e fala assim: olha, tende bom ânimo. Fala para ela assim: seja uma pessoa animada. Essa é a palavra, irmãos. Tende bom ânimo. Agora, vamos juntar as declarações, né? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Olha que coisa. Se mantenha animado. E ele fala depois da aflição. Então, no mundo tereis aflições, mas se mantenha animado. Olha o que Jesus espera de nós. Eu acho essa palavra aqui muito boa. Porque é tirar de nós o argumento: eu estou desanimado porque, sei lá, bati com um carro. Eu estou desanimado porque eu perdi o emprego. Eu estou desanimado porque eu estou enfrentando uma crise no meu casamento. Eu estou desanimado porque, sei lá. Ele vem para arrancar esse argumento. No meio da aflição, ou apesar da aflição, ou independente da aflição, tende bom ânimo, se mantém animado. Porque desanimar não vai mudar a fase, não vai adiantar o processo. Pelo contrário, eu acho que o desânimo, ele retarda conquistas. A gente manter um coração animado, apesar de tudo, de alguma forma, faz com que a gente alcance mais rápido, a gente supere mais rápido o momento ruim que está sendo enfrentado. Ou mesmo, no bom ânimo, a gente consegue, apesar das aflições, estar acima dele. Está acima dele. Sempre que eu olho para vocês como igreja, e sempre que a gente ora por vocês como família e abençoa a vida de vocês, tem assim algumas pessoas que a gente está orando às vezes, né, de maneira mais específica, algumas pessoas que a gente sabe que estão enfrentando algum problema mais assim, pontual, irmãs que estão às vezes enfrentando a notícia de um câncer, ou alguém que está passando por alguma coisa nessa área assim, e a gente vai observando a resposta de cada um. Hoje, quando nós estávamos chegando aqui, na igreja pela manhã, Larissa, a gente estava chegando aqui e a Larissa, eu vou usar o nome dela, eu acho que eu tenho essa liberdade, espero que não gere constrangimento, mas é um exemplo, porque para mim, pessoalmente, é um exemplo. A Larissa enfrentou um câncer, um tratamento que a gente sabe que não é fácil, teve que fazer uma cirurgia. Nós chegamos aqui hoje, estava ela chegando de bicicleta, ela chegou pedalando de manhã, aí eu falei assim, foi aonde? Brinquei com ela, você foi aonde, dona? Estou chegando lá da Pedra da Lavadeira. Pedra da Lavadeira é indo para a Lagoa de Cima,
eu acho mais ou menos a metade do caminho, ou um pouco mais da metade do caminho. Aí tem uma entrada, nós já fizemos um batismo lá, 30 anos atrás nós fizemos um batismo lá, nós entramos com ônibus, fizemos um batismo lá, e ela tinha ido lá de bicicleta, estava chegando aqui para a reunião de bicicleta, era mais ou menos 10 para as 8, ela chegou ainda na frente de um monte de gente que vem de carro, ela veio de bicicleta depois de ter pedalado e tal, e um sorriso que constrange, porque quem não sabe acha que a vida está tudo tranquilo, que não tem nenhum problema, que está tudo maravilhoso, mas a gente que sabe da luta que enfrenta, vê aquele sorriso, constrange a gente, porque tem gente que por muito menos está com a cara parecendo um chuchu de gaveta, um maracujá daqueles, né? Irmãos, às vezes eu toco em assuntos aqui, que eu sei que não é para expor ninguém, até mesmo que nem fala nome, nem nada, mas tem algumas pessoas que o tal da ingratidão tem adoecido a alma de muita gente. Pessoas que têm tudo para ter um sorriso nos lábios e não consegue reconhecer toda a graça que Deus tem liberado sobre a vida delas e não conseguem sorrir. Tem gente que o mau humor é estampado. Tem algumas pessoas que você chega assim, eu sou às vezes muito brincalhão, brinco com todo mundo, e tem algumas pessoas que eu brinco assim, e eu que sou meio cara de pau, se você riu bem, se você não riu, o problema é seu, eu sei que o seu mau humor, eu sei que você lá com a sua TPM, sei que tem problema lá, enfim, mas que desanima, eu falo, gente, que coisa ruim, né? Porque, poxa, que desânimo, que cara ruim, né? Que mau humor. É muito ruim levar a vida assim. De alguma forma, esse desânimo, de alguma forma, esse mau humor, ele testemunha contra a nossa fé. Esse mau humor, ele dá um mau exemplo de cristão. Ele dá um mau exemplo de cristão. Às vezes tem pessoas perto de você que estão olhando para você, olhando para suas declarações de fé, que você é da igreja tal, que você é crente, que você é isso e aquilo, e elas estão olhando para você e olham para a sua cara, não testifica. A sua cara não testifica que você é salvo, a sua cara não testifica que os seus pecados foram perdoados, a sua cara não testifica que você é amigo de Deus, a sua cara não testifica que você é filho do... Não testifica. Então o mau humor, esse desânimo estampado, e tem pessoas que parece que gostam de expressar isso, isso não glorifica a Deus, independente da fase, porque o que Jesus está dizendo é justamente isso: no mundo tereis aflições, mas se mantenha animado. Não é se mantenha animado depois que passar pela aflição, é se manter animado apesar da aflição. Então presta atenção, Deus não tem crise com as nossas crises. Presta atenção aqui em mim. Deus não tem crise com as nossas crises. Deus não tem problema em administrar os nossos erros. Deus não tem problema em administrar as nossas quedas. Deus não tem problema em administrar as nossas decisões erradas. Se tem algo que pode, de alguma forma, impedir Deus de nos abençoar, é quando Ele vê que nós não estamos dispostos, em momento algum, a mudar. Então não importa, e não é para você olhar para ninguém ao seu lado e imaginar, está pregando para minha cunhada, a minha cunhada é essa... Não, você esquecer de quem poderia estar ouvindo essa palavra, e você pensar, se eu não estou sendo isso. Quem é você quando chega num grupo de amigos? Quem é você numa reunião de família? Tem alguns ambientes, irmãos, que denuncia bem a gente, não é verdade? Toda família tem isso, né? Reunião de família, tem algumas pessoas que quando chegam acaba a festa. É assim ou não é? É. Tem reunião de família que parece que a gente fica torcendo para determinadas pessoas não irem, porque se for, acaba a festa. Porque chegou o mau humor, chegou o problema, chegou alguém que vai estragar o ambiente.
Mas você sabe qual é o problema? É que essa pessoa pode ser você. Você pode ser essa pessoa, indesejada nos grupos, nos ambientes. E não tem que ser assim. Então há algo que precisa ser mudado. Eu não preciso arrumar uma desculpa para o mau humor, eu preciso mudar o mau humor. Eu não tenho que arrumar uma desculpa para o meu desânimo, para a minha cara sei lá, não. Eu preciso mudar isso. Hoje é ceia. Que momento extraordinário de eu mudar uma chave na minha vida. De eu identificar assim, poxa, eu tenho andado mal-humorado. Eu compartilhei hoje pela manhã uma experiência lá de casa. Vou compartilhar com vocês. Já compartilhei outras vezes, vou compartilhar porque sempre tem gente nova na igreja. Uma experiência que nós tivemos lá em casa. Quando nós nos casamos, eu ganhava muito pouco. Muito pouco. Ganhava R$400 por mês. Não dava para pagar as contas. Todo mês, para eu comer no final do mês, eu e a minha esposa, eu tinha que entrar no cartão de crédito, no cheque especial. Não tinha cartão de crédito na época. Era cheque especial. Todo mês, para eu comer, a última semana do mês, eu tinha que entrar no cheque especial. E homem com dívida é um problema. O homem não presta para ter dívida. O homem, quando fica com dívida, ele fica mal-humorado, ele se perde com tal de dívida. E assim foi a minha vida, os primeiros anos de casados. Todo mês estava eu menstruado no final do mês. Eu estava com TPM todo final do mês, porque eu estava no cheque especial. O cheque especial era uma TPM para mim. E a pessoa mal-humorada, ela vai descarregar em quem? Na pessoa que mais ama, que mais está perto. Você não vai descarregar no ministro da economia. Você vai descarregar na esposa, nos filhos. E todo mês eu atribulava a minha casa. Eu ficava mal-humorado, eu tratava mal a minha esposa, porque eu tinha uma dívida, porque eu tinha conta para pagar, porque eu estava pagando juros de cheque especial, porque eu não tinha dinheiro. E eu descarregava nela, sem ela ter culpa de nada. Chega um certo ponto que eu falei assim, não estou sendo inteligente. Eu estou descarregando em quem não resolve o problema, eu estou descarregando em quem não tem culpa do meu problema. Eu preciso resolver o problema. E homem é assim. Hoje, graças a Deus, o apóstolo Paulo fala assim, eu aprendi ter e aprendi não ter. Em tudo eu estou feliz. Eu falei, gente, se o apóstolo Paulo conseguiu, eu também consigo. Então, se eu tenho, eu estou feliz. Se eu não tenho, espero que uma hora chega. Vida que segue. E eu não deixo mais essas coisas afetar minha alma. Não afeta mais ninguém em casa, a gente vive de boa. Tem, vamos. Às vezes, não tem. Não tem. Então não vamos. É assim que é a vida e a gente está feliz. E eu trabalhei isso dentro de mim para isso não me afetar mais. É um conselho para os homens: trabalhe isso em você. Você está ferindo pessoas que não têm culpa e que não pode fazer nada para mudar o seu momento. Então trabalhe isso dentro de você. Mulher responde de outras formas, às vezes reage de outras formas. E lá em casa, ela todo mês, naqueles períodos, aquela fase, ela ficava mal-humorada. E ela atribulava a vida de todo mundo. Nossa, ela brigava com o filho, ela brigava com quem tivesse na frente, ela brigava. Brigava com a parede, com quem tivesse. Ela brigava. Aí um dia, eu louvo a Deus assim pela minha casa, pelo nosso convívio familiar, porque lá em casa a gente não precisa de ficar discutindo relação, não tem esses negócios, essas coisas. Então, identificou o problema, trouxe à tona, trouxe uma solução, resolveu, acabou. Aí um dia, eu cheguei para ela e falei assim, meu amor, você está naqueles dias. Aí ela parou assim, ainda assim, querendo, não é assim, essa carinha linda que você vê aqui na igreja. Você não tem noção do que eu passo em casa, irmãos. Você não tem noção. Não é essa carinha linda, esse sorriso assim, ai meu amor, é verdade, não. Assim, quando eu falei que você está assim, aquela onça querendo me azunhar, né? Aí eu falei assim, meu amor, ninguém tem culpa. Daniel era pequenininho, eu falei assim, seu filho não tem culpa. Ninguém tem culpa.
Foi só essa palavra. A partir desse mês, irmãos, todo mês, às vezes, quando chegava o período menstrual, que ela saía um pouquinho, assim, se irritava um pouquinho, a gente só brincava assim, está faltando chocolate, vou comprar chocolate, está faltando chocolate na veia. Pronto. Nunca mais, isso tem mais de 20 anos, nós nunca mais tivemos problema de estresse em casa por causa de TPM dela. Porque não tem inteligência você descarregar problemas pessoais em pessoas ao seu lado que não tem culpa dele, que não pode resolver. E geralmente são as pessoas que mais te amam, que mais querem o seu bem. É isso. É mudar essa chave. Para, independente de momento, de fase ou de circunstância, eu me manter animado. Eu me manter feliz com a vida. Eu me manter feliz com Jesus. Essa é a palavra. E a última palavra, a última declaração de Jesus: eu venci o mundo. Essa declaração é tudo, né? Porque tira de nós qualquer ideia de desistência. Como é que eu vou desistir? Se o meu Jesus venceu o mundo, como é que eu vou desistir? Qual o argumento que eu tenho para desistir? Qual o argumento que eu tenho para eu perder a esperança? Qual o argumento que eu tenho para eu perder a fé? Não tenho, porque o meu Jesus venceu o mundo. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o meu Jesus venceu o mundo que jaz no maligno, porque o meu Jesus venceu o maligno. Então, nenhuma arma, quando a Bíblia diz nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Por quê? Porque o nosso Jesus venceu. O nosso Jesus é o único líder da história da humanidade, que ressuscitou dos mortos. É o grande diferencial da nossa fé. É até uma incoerência a gente comparar a nossa fé a qualquer outro tipo de fé. Como que você vai comparar a sua fé à fé do kardecista? Kardec está lá no túmulo. Como é que você vai comparar a sua fé com a fé dos budistas? Não tem como a gente comparar a nossa fé com qualquer outro tipo de fé. Porque o único em quem a fé é depositada e que venceu a própria morte é aquele que nós decidimos crer, Jesus. Então nada se compara a Ele. Ele venceu tudo. E talvez seja essa a palavra específica que algumas pessoas precisavam ouvir essa noite. Porque na nossa humanidade, irmãos, muitas pessoas são tentadas a desistir. O índice de suicídio que não é divulgado é assustador. E uma pessoa que chega ao suicídio é porque ela desistiu. Ela não encontra mais forças para lutar, então ela desistiu. Mas quando eu olho para essa declaração de que aquele em quem eu deposito a minha fé e esperança, ele venceu o mundo, então eu não posso desistir. Talvez seja por isso que Jesus te trouxe aqui essa noite, para falar isso para você não desistir. Não desista daquilo que Ele colocou na sua mão, não desista daquilo que Ele confiou a você, não desista das promessas que um dia Ele te fez, e não desista da sua vida. É o maior presente que uma pessoa recebe, a maior dádiva de Deus, é a vida. Não desperdice. Como Ele venceu o mundo, se nós cremos nele, a fase ruim vai passar, e no final nós vamos vencer também. A Bíblia termina falando da nossa vitória, irmãos. A Bíblia termina anunciando como será o fim. As pessoas têm um maior medo, tem gente, que tem o maior medo do Apocalipse. O Apocalipse é o fim do mundo. Porque vai cair fogo, não sei o... A última palavra do Apocalipse, irmãos, é de uma igreja que vai vencer,
de um Messias que retornará. A última palavra do Apocalipse é uma palavra que garante que a vitória já foi conquistada para nós. Ele venceu o mundo. Então, quando você for participar da ceia essa noite, se o seu problema é ânimo, vira uma chave e se anime em Deus. Se o seu problema é falta de paz, você vai se alimentar dele. Saia daqui e se encha da paz que excede todo o entendimento. Se o seu problema é medo, ele venceu o mundo, você pode vencer o medo. Que essa ceia vire uma chave em cada um de nós. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça um instante. Qual dessas declarações que mais tem sentido para você? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, pela tua palavra e pela oportunidade de estar em torno da tua mesa. Nesse momento único, meu Deus, onde podemos, em memória do teu sacrifício, da tua morte e ressurreição, participar dessa aliança, desse pacto que o Senhor fez conosco. Que a ceia dessa noite, meu Deus, venha virar uma chave dentro de cada um de nós. Que cada uma dessas declarações seja uma resposta específica para a realidade de cada um de nós. Que saiamos daqui, meu Deus, fortalecidos no Príncipe da Paz, animados, independente das aflições do mundo. Que saiamos daqui, meu Deus, na certeza de que assim como o Senhor venceu, nós também venceremos, porque essa é a tua promessa para nós. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus.